Ele não quis ser economista e ele não quis trabalhar com automóveis. Ele falou assim, eu quero mexer com aquele negócio colorido. Eu quero mexer com impressão. E vai ser isso e acabou. Me ajudem a receber o cara das normas. Hoje vocês vão saber tudo de normas. Bruno Mortara. Boa. Muito obrigado por me receberem. É uma oportunidade importantíssima a gente falar um pouquinho sobre normas e vamos lá. Joia. Eu lembro dos boletins técnicos da ABTG, revista, tava ali os conteúdos do Bruno, falando, meu, que conteúdo massa. Era uma das referências no sentido de aprendizado técnico. E que bom, que honra estar aqui pra gente estar batendo esse papo. Muitíssimo obrigado por ter aceito, ter exposto um pouquinho do seu tempo aí. Muito obrigado. Mas galera, o TV Abigraf Podcast só existe graças aos nossos parceiros e queridos patrocinadores. Os nossos parceiros, entre eles, são Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Abconv e Abtec. E os nossos queridos patrocinadores são Cor e Processo, do meu amigo Robson, Semic Tintas Gráficas, Croma Microencapsulado, Duplicop Eurostar, Opção Offset e a Top Coat Soluções em Vernizes, que acreditam e confiam no nosso trabalho. E falando em patrocinadores, estamos com um book de patrocínio, né, Robson? Os patrocínios estão abertos para 2026. Patrocínio aberto, o book está disponível. Quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais, faz contato com a gente. Pode mandar a mensagem no e-mail, pode procurar a gente pelo WhatsApp pessoal, o Robert e eu, e pode, se quiser, também usar nossos canais de Instagram. É isso aí. A gente nem dorme para vender patrocínio, tá? No Book de Patrocínio tem todas as contrapartidas, mas só algumas delas, né? Sendo patrocinador do TV Abigraf Printcast, uma pessoa técnica da empresa estará aqui para falar um pouquinho do portfólio de produtos. A Abigraf vai fazer um disparo de e-mail marketing para a base da Abigraf, você poderá fazer um conteúdo no release eletrônico da Abigraf, entre outras coisas. Entre em contato para saber um pouquinho mais e não deixe de compartilhar esse episódio, curtir, comentar, para que o algoritmo do YouTube perceba cada vez mais a relevância do nosso conteúdo. Mas vamos lá ao que interessa. Por favor, eu sei que a nossa base, a nossa comunidade é uma comunidade grande, vem crescendo, eu tenho certeza que muitas pessoas lhe conhecem, mas pode ter aquelas que tipo, pô, como assim, Norma? Quem é o Bruno? Uhum. Então, por gentileza, se apresente um pouquinho e fale um pouquinho como iniciou no mercado de trabalho até os dias atuais, por favor. Muito bem, obrigado por me receberem novamente. Então, a minha presença no mercado gráfico, ela tem uma origem bem interessante. Começou quando o meu irmão se formou, o Fábio. Ele estava fazendo um mestrado, um MBA nos Estados Unidos e foram oferecer na faculdade, no campus da faculdade, uma caixinha, um computador que era uma caixinha, que era uma coisa bastante, acho que era uma venda para estudante, era o começo, eram os primeiros Macintoshes, né? Então ele comprou, ficou curioso, comprou. Tinha 512 ou 126, eu não lembro se era 126 ou 512K de memória, e eu vi essa máquina, eu trabalhava em TI na época, trabalhava com mainframe, trabalhava como suporte de software, e eu olhei essa máquina com interface gráfica, então eu com a minha cabeça lá pensando em assembler, olhei para aquela máquina e falei, gente, temos que fazer alguma coisa. Logo em seguida veio a onda, né, do Desktop Publisher. Veio o PageMaker, que era um software fantástico, fácil de usar. Vieram as fontes Adobe, veio a impressora LaserWriter, que eu acho que foi um passo fantástico, foi o PostScript. Olhando hoje, é uma coisa meio um pouco antiga, mas e com seus recursos muito limitados, mas na época foi uma coisa fantástica. Em seguida chegaram as Lidotronics e as Image Setters, e aí foi todo esse envolvimento. E nessa época a gente resolveu abrir uma empresa que foi a Paper Express. Na Rua Augusta, então eu comecei sozinho, depois 2 funcionários, depois 3, até que a certa altura a gente tinha 60 pessoas trabalhando. Chegou no topo vamos dizer, quando estava mais funcional a coisa. E era um momento que estava iniciando o CTP também. Então, a gente pegou um pouco, o CTP foi um super contrapé para quem produzia fotolito naquela época. Então, a gente pegou também uma onda, olha só, estou navegando, né? Tô indo bem. De repente veio uma onda, uma contra-onda que foi o CTP, e as gráficas trouxeram para dentro delas a capacidade de fazer a matriz que a gente estava externalizada.
Mas foi assim que eu me envolvi. Paralelamente, eu tive, quer dizer, depois desse primeira experiência, muitos anos trabalhando, aí eu dei aula no Senai, convidado pelo professor Manteigas, e em seguida, mais para frente, eu encontrei um cliente nosso, o Chico Homem de Mello, que é um designer, e numa exposição no Tomiotaki, falei, Chico, ele é professor da FAO. Eu gostaria de fazer mestrado. Ele falou, não, você não quer fazer mestrado? Não, eu quero sim. Não, não serve para nada mestrado. Vai aumentar seu salário? Não. Então, para quê? Falei, tô curioso, né? E, vai lá fazer Aí encontrei o professor que ele indicou, que é o único professor da FAO que mexe com cores, ou que na época mexia com cores, e ele resolveu me orientar. Então, ele fiz um mestrado em cima praticamente da 12647.2, a gente fez um compacto que acabou virando uma norma nacional, a NBR 15916, que foi o fruto desse mestrado, onde envolve pré-impressão, iluminação, provas de monitor, prova física, gravação de chapa e impressão offset. Então foi o primeiro passo nesse mergulho nas normas, acho que foi esse primeiro momento. Depois veio o doutorado, que veio meio que em seguida. O mestrado foi muito focado em colorimetria. Ele virou um livrinho que está na Amazon, quem tiver curioso, especialmente o pessoal gráfico, se chama Colorimetria Aplicada à Tecnologia Gráfica. Está na Amazon Brasil, não na Amazon lá fora. E pelo que eu vi, está esgotada a impressão. Então só tem para digital. O digital, tablet deles. Depois fiz um doutorado que era um pouco mais técnico, focado em impressão fine art, que era justamente nessa época eu estava dando aula no Senac. Uhum. Eu dei aula há 8 ou 9 anos no Senac, no bacharelado de fotografia. Então eu ensinava gerenciamento de cores, ensinava impressão fine art, tecnologias de impressão, fazia um monte de coisa bacana. Às vezes a gente encadernava, ensinava a fazer uma encadernação. Todo mundo, régua, dobra, deixa uma sobra, né? Capa dura, vamos lá, faz isso, faz aquilo, vamos botar um material na capa, um couro, vamos fazer. Então a gente brincava muito com isso e os alunos de fotografia adoravam, porque era uma coisa manual e que não era exatamente o mundo deles. Aí eles usaram isso para, vamos dizer, enriquecer o produto deles, o portfólio. O portfólio para o fotógrafo é uma coisa bem importante, onde ele vai com a maletinha para mostrar, olha só o que eu fiz, né? E é isso. E durante os últimos 25, talvez quase 30 anos, eu tenho frequentado as reuniões da ISO, do TC 130, no começo simplesmente como um dos representantes do Brasil, mas desde 97 eu sou o representante, normalmente eu vou sozinho, né, no final das contas acabou ficando só eu como representante, e já faz, eu acho que 6 ou 7 anos que tem um dos comitês que o Brasil assumiu a coordenação. E eu sou o coordenador. E é um negócio muito bacana, porque você está trabalhando o tempo todo com gente da indústria. Então você tem gente de software, você tem gente de hardware, você tem gente de materiais, você tem gente de processo. É muito interessante. E você fica sabendo praticamente... as normas acabam sendo... Isso é uma coisa importante, né? Porque... parece que a norma é uma consequência daquilo que a gente faz. Eu imprimo offset todo dia. Mas espera aí, tem uma norma offset. Será que quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Essa é uma questão interessante. A norma, por exemplo, de impressão offset, ela era uma norma DIN. Era uma norma que procurou espelhar as melhores práticas do que se fazia na Alemanha nos anos 80. Então, quem começou com gerenciamento de cores muito cedo, tinha o perfil Eurocoated, que tinha 360% de TAC, era um negócio violento de tinta, né? Era um outro mundo, né? E essas boas práticas são transformadas em normas. Então, as normas são normalmente coisas que já se faz na indústria. É uma consolidação de boas práticas. Outro mito de normas. Espera aí, mas eu faço super bem o que eu faço. Meu pai já fazia... meu avô já fazia e eu nasci do pé da máquina. Eu sei fazer. Não importa qual processo. Embalagens, rótulos, etiquetas, folhetos.
Se cada um fizer de um jeito e cada um acha que faz do melhor jeito possível, que seria aquele conceito de excelência, não existe um padrão. Norma se trata de estabelecer um padrão. Poderia ser um pouquinho diferente? Poderia. Tá. Mas se todo mundo souber fazer daquele modo, eu posso mandar um livro para a China, ele vai saber que eu estou fazendo de acordo com tal norma, ele vai saber exatamente a aparência que vai ter aquele livro. Ou qual o tamanho exato que vai ter, ou como vai estar aquela encadernação, ou como foram os requisitos de segurança que eu utilizei para produzir, e que tinta eu utilizei, e assim por diante. Tá. O Bruno, Manda. só um parênteses aqui. Você falou que a norma espelha as melhores práticas. Então, é muito comum a gente ouvir no mercado o pessoal falar assim, eu acho que a norma, alguém inventou, alguém tirou da cartola e colocou. Não é da cartola, é baseado em melhores práticas de mercado. Então, é algo que alguém já fez, que a gente sabe que é factível. Sim. Veja bem, vamos pegar de novo aquele exemplo que apesar do offset não ser mais predominante como tecnologia, hoje flexo e embalagem em geral, flexo rótulo, elas são predominantes, talvez não em número de máquinas, mas em produção, em conversão. Se eu pegar em tonelagem, eu acho que eles estão dando... o mercado dá prioridade para esses processos. Tá. Se você observar, esses processos, eles utilizam... Então, eu estou lá, por exemplo, no Prinect, da Heidelberg, excelente marca, excelentes máquinas, podia ser na KBA também, não importa. Eu estou lá, estou fazendo uma calibração da minha máquina. Então, quando você vai calibrar uma máquina, se você não usar tecnologia G7, você vai usar tecnologia de curvas, TVI, né? Curva de ganho de ponto. Muito bem, na hora que você está digitando, o software lá, o workflow que você está digitando, pergunta que papel é? E você fala revestido. 126472, papel tipo 1. Você fala sim. Aí ele já tem a curva embutida no workflow. Qual é a curva da norma? Tá. Então o cidadão que está fazendo aquela calibração, ele pode não perceber isso. Pode não estar escrito lá 126472, mas está lá dentro. Tá. Esses dias teve alguém que publicou um artigo super interessante no LinkedIn, esqueci de que convertedor é, sobre uma norma de Processing Steps para PDF. Então, todos os elementos que não são impressos durante a execução de um rótulo, de uma etiqueta, ou de uma caixa, ou de uma embalagem qualquer, existe uma norma para isso. Tradicionalmente, como é que o designer fazia? Ele pintava lá de uma cor, Pantone, XPTO, tudo que não era para sair impresso. E na hora de imprimir ou de fazer o fotopolímero, se dava a saída de todas as cores, menos aquelas cores dos elementos de não impressão. E tem uma norma para isso. Então, o workflow da ESCO eu tenho certeza que contém essa norma, o da Hybrid eu tenho certeza que também contém, talvez outros também contenham. Então, é interessante observar que as normas estão dentro. Se a gente estivesse aqui, seria muito legal. Quando eu vou fazer certificação, eu tenho uma empresa que faz certificação, que é a SEC Brasil, SEC Latam, os colegas da América Latina e SEC Brasil aqui no Brasil. Quando a gente vai certificar uma gráfica, normalmente a gente olha os materiais. Então, eu vou olhar a tinta. Tem norma para tinta? Tem. Aí você pega uma lata de tinta, por exemplo, uma tinta que você trabalhou bastante tempo com tinta pastosa, sim, ela vai ter lá 2846-1 compatible. Né? Normalmente as latinhas são rótulos em inglês. O que quer dizer isso? Existe uma norma, que é a 2846, que estabelece a cor da tinta e a transparência. Peraí, a cor da tinta depende de quanta tinta eu ponho, exatamente. Ela tem um ensaio na norma que você faz um range de densidades e ela tem que dar um certo delta E imprimindo sobre um substrato Leneta XPTO, que é um substrato para IGTs, maquininhas de teste de ensaio que você vai encontrar numa Toyo, numa Huber. Antigamente tinha na Brio, mas raramente uma gráfica tem. Alguns convertedores têm, mas... Então, só para dizer, eu posso comprar essa lata de tinta
Se for compatível pastosa, se for em conformidade com a 2846, parte 1, sim. Eu preciso comprar essa norma? Não precisa. Já tá lá. Já está embutida no produto. Então, tem uma série de normas que elas estão na nossa vida. Tem norma para blanqueta, por exemplo. Tem um grupo de trabalho, eu vou listar só rapidamente os grupos de trabalho da ISO. Tá. O 1 é terminologia, é o patinho feio porque, teoricamente, a gente deveria usar, todas as normas deveriam usar a mesma terminologia, mas como cada um vem de um segmento da indústria, é difícil você convencer as pessoas a usarem a mesma terminologia. O 2 é intercâmbio de dados. E é bem legal. O 2 tem bastante coisa. Teve o auge dele, foi na época do PDF-X, que começou com o X1A, que foi um sucesso de bilheteria, porque depois do PostScript ficou um desastre, ficou um problema, porque cada gráfica tinha um manualzinho de como fechar o arquivo. Para mim você tem que fechar assim. Aí você pegava o manual do Takano, você pegava o manual do Burt, você pegava o manual do... Sim. Aí quando surgiu o formato padrão, acabou a briga. Um manualzinho de como fechar. A BTG na época fez um monte e foi um sucesso de bilheteria. Isso é uma norma, 15930. A família PDF-X teve muito sucesso, que é aqui do grupo de trabalho 2. Qualquer dúvida me interrompa. O 3 é processo. É onde acontecem as maiores brigas. Agora, a grande briga no grupo 3 é a 126472. Mas espera aí, você acabou de falar que o offset está em declínio e o flexo está em ascensão. Todo mundo acredita que rotogravura esteja em declínio, um declínio desastroso. Não está. Porque aqueles países pequenininhos, chamado China e chamado Índia, que têm populações imensas, eles só dão conta do mercado. Se você quiser fazer pasta de dente lá, só se for em flexo, em rotogravura. Em flexo você perde dinheiro. Tá. Aí são características de mercado muito interessantes. E lá na ISO a gente tem essa riqueza dos países participantes. A nossa briga no grupo 3 é pela 12647 porque nós estamos insistindo para que seja agregado o Near Neutral Calibration, que seria o G7. Sim. Dentro da norma de impressão offset. E os europeus espernearam. Já faz uns 10 anos que eles estão esperneando. Agora a gente está conseguindo, quem sabe a gente consiga esse ano publicar. Junto com essa, que tem um assunto para chuchu, mas junto com esse novo método de calibrar offset, tem o método CTV. O método CTV, que é um método super interessante. Então vamos lá, vou tentar fazer bem curtinho. Densitômetros. Você queria saber quanto por cento de ponto tinha. Você lia o papel, lia o chapado e depois você lia aquela área de retícula. E ele falava, puxa, aqui tem 33%. Show. A fórmula que ele usava era o Murray-Davis. Era uma fórmula densitométrica. A partir de uns 10, 12 anos atrás, a gente começou a usar fórmula colorimétrica. Então, é com leitura espectral. Então, o densitômetro, por exemplo, aqueles linha 500 do X-Rite, estão todos aposentáveis. E os espectrofotômetros são os que estão fazendo tanto trabalho de densitômetro quanto trabalho de espectrofotômetro. Eles fazem tanto a parte de colorimetria, LAB, delta E, LCH, toda essa parte aqui, quanto dizer quanto por cento tem de ponto numa certa área de retícula. Esse CTV foi uma bolação para cores especiais. Cores especiais começaram a ser utilizadas não só chapadas, mas também reticuladas. E se você pegar, por exemplo, um Reflex Blue e usar um densitômetro para fazer uma escala de 10 em 10%, você vai ver que fica tudo achatado na sombra. Porque o coitadinho do densitômetro, que usa Murray-Davis, não sabe fazer a conta. Então precisava de uma nova matemática. E surgiu o SCTV, Spot Color Tone Value, que é 20654, ISO 20654.
Não se assustem, todos os seus espectrofotômetros, TECOM, X-Rite, os novos Ishihara, tem já isso embutido. Tá. Você tendo menos do que 10 anos, todos têm isso embutido. Tá. Então, só dei um exemplo do tamanho do negócio. Depois tem 4 materiais. Grupo 4 é legal porque decide a tinta, decide a blanqueta, chapa. Então, problema agora, que também não vou entrar nesse assunto, que não é minha praia, mas processless plate, chapa sem processo. Como dizer se essa chapa está de acordo com os requisitos XPTO? Quanto ela tem que durar, o que ela tem que resistir, que tipo de abrasão ela pode sofrer, né? Quem está no chão de fábrica sofre muito, muitas vezes sofre em silêncio. Pô, o chefe comprou aquela chapa violeta, não está dando certo, né? Eu gostava mais da verdinha, sei lá, alguma coisa assim, né? Tá. Depois, o 5 praticamente eu não consigo participar, que é o de ergonomia, mas está em todas as máquinas. Ergonomia, aqui em segurança. Sim. Então, todas as guilhotinas, todas as máquinas onde você vai, é como se fosse uma NR12 internacional. Tá. Você não consegue botar a mão num lugar que vai te escalavrar a mão, porque tem normas para defender você disso. Depois vem o grupo 7, que é uma associação do International Color Consortium, que é o ICC, onde tem tudo sobre cores, onde é decidido tudo com todos os players do mercado, inclusive todos os cientistas, e o nosso comitê 130 e os gráficos. Então nós temos uma interface. Depois tem o 11, que é meio ambiente, que é bem forte. O 12, que é acabamento. Então tem algumas normas para acabamento. Agora estão falando de routers, com a precisão do router. E, finalmente, tem o 13, que é aquele que eu coordeno, que é sobre avaliação de conformidade. Isso é, nós temos normas que dizem, olha, aqui está um kit de requisitos de um monte de outras normas que você pode pegar se você quiser fazer uma avaliação de um processo para impressão offset ou para impressão em rotogravura. Então, a gente cria normas que são repositórios para quem for escrever esquemas de certificação. Eu sei que é uma coisa meio abstrata, mas a gente usa isso aqui no Brasil, a gente faz junto com a certificadora Baluarte, a gente faz certificações no Brasil e na América Latina, a gente quem? Seclatan junto com Baluarte. E no Brasil nós temos a certificação, vou fazer um pouquinho de publicidade, junto com a Dupont, em clientes deles que têm impressão flexo, que são os clientes top deles. Nós estamos fazendo certificação 12647.6, junto com a certificadora Baluarte. Só uma palavrinha rápida, por que é diferente a certificação A do certificador B? Nós fazemos junto com uma certificadora, porque a certificadora recebe visita do Inmetro, que audita ela. Enquanto que a certificadora B, eu não preciso falar nomes, eu tenho outras no mercado, especialmente alemãs ou americanas, elas não têm que dar satisfação para ninguém. Então elas podem chegar lá e carimbar, tome aqui seu certificado. Né? Alguém tem que prestar conta, tem que ter accountability. Né? Então. Esse processo foi feito de uma forma isenta, imparcial, o auditor foi isento, imparcial. Né? Então isso é o que a gente faz. E nas empresas que a gente faz certificação, eu não faço consultoria, eu não encosto a mão. Tem alguém da Seclatan, que é o Pablo, ele vai lá e faz toda a parte de preparação. Então, só para dizer, é uma forma de aplicar norma. Tá. Sim. Só para não deixar passar, a 4 você falou que é produtos? É isso? A 4 materiais. Materiais. Só de curiosidade, a gente comentou aqui de tinta, blanqueta, chapa. Existe de verniz também? Peraí, deixa eu ver. Eu não sei se tem verniz, eu fiz uma listinha. Porque eu comento porque o Senai ele tem algumas reuniões de estudo da... esqueci o nome, mas o nome da reunião em si é... Do CB27. Isso, que ocorre, acredito que acontece lá no Senai ainda. Eu sou superintendente do CB27 também. Cuido disso há... alguns bons anos. Um monte de anos, eu nem sei. Mas eu já vi vários chamados, né, de tinta, entre outras coisas, processo, mas verniz eu nunca vi. Que bom que você falou, já ia me esquecendo. O CB27 é um espelho do que acontece na ISO. Então você tem o TC130 e cada país participante, eu vou te falar a lista dos países participantes. Por exemplo, quem participa do TC130?
Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Egito, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Israel, Itália, Japão, Coreia, Holanda, Romênia, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça, Inglaterra, UK e Estados Unidos. E depois você tem observadores, Portugal, Argentina, etc. Qual a diferença? Eles não podem... Não podem votar. Eles podem observar, Só receber todos os documentos, mas Por quê? Desculpa, qual que é a diferença? Porque um é... não participam na ISO da forma tão intensa e talvez não tenham recursos patrocinadores para enviar. Entendi. Nós temos a sorte que o Sindigraf e a Avigraf apoiam o nosso trabalho. Tanto o nosso trabalho de acompanhar o TC 130, que é importantíssimo, quanto o trabalho de ter o CB27, que é o espelho da ISO aqui no Brasil. Isso é totalmente patrocinado pelo Sindigraf e Abigraf Nacional. E é só nosso parceiro patrocina. Exatamente. Sabia. Essa é a importância de participar de associações, porque é isso, né? Fomenta toda uma indústria, a trazer conhecimento. Não, mas calma aí, antes que passe, tem de verniz? A4? Então, o 4 não tem verniz, se não me engano, mas eu vou verificar, vou te responder não online, vou te responder depois quais são todos. Se não tiver, vamos começar a pensar em uma para verniz. Eu acho ótimo, a gente pode propor. Uma coisa que eu acho super importante, o CB27 é todo trabalho voluntário, é um pouco como eu estou aqui. As comissões, ele é dividido em comissões, então você tem comissão de mais ou menos como se fosse na ISO, terminologia, pré-impressão, gerenciamento de cores, e aí vai. Cada comissão tem um coordenador. Eu, por exemplo, coordeno a de pré-impressão. Mas tem o Ederson, do Senai, é coordenador de tinta. Você tem várias pessoas do mercado que são coordenadores de várias comissões. A participação nessas comissões é fundamental. E como a gente consegue participante? Primeiro, através da divulgação do trabalho, né? Então, peraí, tem uma norma ISO. Sempre que tiver uma norma ISO, a gente vai tender a traduzir essa norma para o português. E não inventar a lâmpada. Né? Mas existem algumas normas que são feitas. Por exemplo, o grupo de material escolar acabou de fazer uma norma para material escolar, que era um catatal assim, grossão, de requisitos para lidar com os requisitos do FNDE. Então existem normas que são puramente nacionais, são NBRs e tem aquelas que são as equivalentes às da ISO. A participação de funcionários de produtores gráficos, né, de empresas gráficas no CB27 é fundamental. Antigamente essas reuniões eram presenciais e era muito difícil de participar, que a pessoa tinha que se deslocar da fábrica até o Senai. Agora não, é tudo online. Tudo online. Tudo online. Então, é só pegar o link, se inscrever. Bruno. Quem quer participar, basta boa vontade ali de estar agregando. Exatamente. No site da Bigraf tem a área do CB27, clica lá, vai ter o link para falar com a Lucimara, que é a nossa secretária-geral do CB27, e a Lucimara vai te inscrever, vai te ensinar como você se inscreve na BNT e automaticamente você começa a receber todos os e-mails com os conteúdos e as reuniões para participar. Reuniões de 1 hora, normalmente, e tem algumas comissões que são muito ativas, tem bastante gente e tem outras que faltam gente. E eu sei que tem profissionais que gostariam de saber, nossa, esse CTV tem um sistema de medir ganho de ponto de cor especial. Traduzimos isso faz 6 meses. E essa tradução, você vai de parágrafo a parágrafo e discute com os outros membros que estão lá. Peraí, eu entendi isso assim. Não, peraí, vamos ver. E quando você vê, você acabou fazendo toda a lição de casa de memorizar, entender para que isso serve, etc. e tal. Ô Bruno, as pessoas, no geral, a comunidade gráfica, ela não sabe da onde vêm as normas. Primeiro, eles acham que é algo que vem do éter e que alguém inventou. Já o éter... É que eu não entendi. Que é da nuvem. Não, é que eu não entendi o que você falou. E as pessoas acham que é algo que foi feito sem nenhuma lógica, porque alguém teve vontade. Já quebramos esse mito. Segunda parte. Qualquer um pode participar desde que tenha vontade e se cadastre. Qualquer um pode participar, é muito bem-vindo.
A gente vai colocar na descrição do Sim, do episódio episódio aqui embaixo. os links. Isso, pega o Lucimar o link, perfeito, perfeito, eu acho ótimo. Porque você pode se inscrever, e quando tiver reunião, você participa. E se você participou, eu não lembro, com mais do que 70% ou 80% das reuniões, você tem direito a uma norma traduzida já o PDF da norma que a BNT cede para você. Ah, que legal. Uma contrapartida ali pelo Uma trabalho. contrapartida pelo trabalho. A melhor contrapartida é ter travado conhecimento com aquele Entendi. conteúdo. Uma coisa que eu costumo dizer, que parece blá blá blá, mas eu vi isso acontecer. Na hora que a gente fez PDF X1A, todo mundo falou, nossa, que bárbaro. Eu vou dar um exemplo, né? Mas o PDF X1A, ele é chatinho, porque ele achata tudo, né? Se tiver transparência, ele achata tudo. Né? Para quem mexe com pré-impressão, vai entender o que eu estou falando. E ele não aceita camadas. Então, por exemplo, aquele operador de pré-impressão de embalagem que faz todas aquelas camadas, etc e tal, elas vão para o PDF, mas se você salvar como PDF X1A, também perde tudo. Aí se criou o X4. E é impressionante como o mercado respondeu bem a esse tipo de coisa. Então, o que eu costumo dizer é que muitas vezes a norma vem como se fosse um asfalto, uma estrada asfaltada. Você fala, mas não tem carro nenhum. Daqui a pouco começa a passar o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando você vê, tem um monte de trânsito. Sim. Então, a norma, ela praticamente tem que preceder, são boas práticas de líderes da indústria, mas não são boas práticas que são feitas há 50 anos, são boas práticas que estão se fazendo hoje em dia. As melhores Vai práticas. se reatualizando, né? E vai se atualizando. Então, eu acho que você participar, no caso do Brasil, da tradução das normas, é uma coisa muito interessante. E a gente muitas vezes tem dificuldade. Por quê? Porque as empresas têm um olhar muito comercial. Então, por exemplo, nós temos agora a comissão de tintas. Pessoal de tintas líquidas, por favor, venham, participem. Vocês são uma presença muito importante para a comissão de tintas agora. Contatem a secretaria através do link que vai estar disponível nessa apresentação. Só para ver se eu entendi o contexto geral. Tinta tem norma, chapa, absolutamente tudo tem norma. O gráfico, muitas vezes, ele não trabalha na norma em termos de processual, em termos ali de fazer o controle e tudo mais, mas os produtos, basicamente, que eles estão trabalhando, é tudo normalizado. Os produtos têm requisitos, mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo onde frustra muito o gráfico, e eu sei muito bem, eu sinto a dor deles. Porque quando eu vou fazer uma calibração, ou vou fazer uma certificação, a gente sofre. Por exemplo, papel. Aí eu estou usando esse papel para imprimir. Esse papel eu vou medir aqui, ele vai dar um 95 de L, 2,5, 3 de A e menos 12, menos 13 de B. Significa que ele é azulado e levemente magentoso. Que desastre de imprimir esse papel aqui e tentar chegar num Fokker 39, que foi o Isocoated V2 que o meu cliente me mandou o PDF. E ele quer ver aquele Isocoated V2. O papel tipo 1 da norma, 95, 0, menos 2. Peraí, mas esse cara aqui é menos 13. Faz a diferença. Então eu tenho uma diferença de 11 pontos em direção ao azul. O gráfico, o impressor vai estar na máquina lá e ele não vai ter o que fazer. Então, se todo o fluxo de trabalho gráfico não conhecer as normas, é um desastre, porque no final acaba quase sempre acontecendo que quem paga o pato é quem recebe aquela chapa e fala, toma, que o filho é teu. Corre atrás disso aí. Corre atrás disso aí. E essa chapa contém o quê? Qual foi o ganho de ponto planejado nessa chapa aqui? Que calibração? Esse papel é absorvente, não é absorvente? Foi feito um fingerprint desse papel? Então, infelizmente, estou falando de impressão offset. A gente vê, andando pelo Brasil, a gente vê gráficas que compraram, por exemplo, um CTP e o técnico instalou um perfil para papel revestido e um perfil para papel não revestido. Não dá. Cada papel tem uma capacidade de absorver tinta, tem uma alvura, uma brancura, e vai dar uma curva diferente. Você deveria fazer uma curva para cada máquina, cada papel. No caso de embalagem flexível, mesma coisa.
Embalagem flexível é um inferno, porque tem muito mais substrato. Uhum. A quantidade de variações, imprimo na frente, imprimo no verso, quantos brancos, quantas passadas de branco, que branco é esse? Né? Então, tudo isso interfere e você precisa caracterizar cada uma dessas produções. Muitas vezes dá para fazer alguma coisa em grupo. Quando tem papéis bastante parecidos, você bota dois. E aí o impressor, seja ele de flex, ou seja de rótulo, ou seja offset, ele dá aquele último gerenciamento de cores ali na máquina. Mas se for uma pequena diferença, mas na maioria dos casos a diferença não é tão pequena. Então, individual é o que dá melhor resultado. Outras normas que a gente não fala muito, eu quero uma prova desse arquivo. O que é uma prova desse arquivo? É ISO 1264777. Eu quero ver no monitor. Está calibrado? Tá. Mas é um sistema de visualização? Eu comprei um sistema de visualização da fábrica XPTO. Esse sistema tem duas normas, ISO 12646 e ISO 14952, eu não me lembro, que são as duas normas. Uma para qualificar o painel, tem que ser um painel bom, que você consiga ver com boa luminosidade, e outro que é o gerenciamento de cores feito em cima desse painel. Então, praticamente tudo que a gente faz no fluxo de trabalho gráfico tem alguma norma envolvida. A norma é para todo tipo de porte de gráfica? Se aplica? Essa é uma ótima pergunta, porque eu ouço muito isso, eu faço outros tipos de auditoria, por exemplo, de 9001, de 27000, e as pessoas acham que normas, por exemplo, a norma de gestão, e isso é uma coisa fundamental, você gerir o seu negócio de um jeito apropriado. Não, ISO 9001 com 20 funcionários, 30 funcionários não serve. Só vai gerar papelada, burocracia. Engano. O melhor exemplo que eu tive foi da Cida, que tocava a BTG na época, era gerentona da BTG, e ela fazia questão da 9001 estar funcionante na BTG. A BTG tinha 10 funcionários, 9 funcionários. E era incrível, porque não tinha todos os indicadores. Foi feito relatório, quantos atrasos foi feito, aquele parecer está atrasado, e tudo estava indicadores, metas, planos. Então, normas servem sim para... E aí de nós que não cumprissem. Naquela época... Um pelinho. Mas era muito bom, porque inclusive na época que eu tive lá, eu cuidava de uma área específica e a gente acabou descobrindo problemas internos por causa dos requisitos da certificação. Quando você vai olhar, você fala, mas eu estou errando aqui. Uhum. Em não atender um requisito, a gente descobriu que estava errando. Em duas coisas, bora lá corrigir. Mas se não tivesse isso, a gente não quer saber. Exato. Só consegue mediante fazer ela era rígida. acompanhamento de dados. Você não tem dados, não tem dados. Tem dados, você não sabe o que é só ficar dando opinião, né? Mas enfim. Então isso é muito bom. Primeiramente, né? Todo mundo pode participar das reuniões. Eu acho que isso desmistifica. Desmistifica um pouco, de repente, aquelas pessoas achar que é só quem tá ali a nível de diretoria, a nível de executivo, que seja. Pelo contrário, quem põe a mão na massa são as pessoas mais que vão se beneficiar mais e nós vamos nos beneficiar mais da participação dessas pessoas. Quem põe a mão na massa. Mas é importante a gente estar divulgando isso, que muitas pessoas talvez achem que não, né? Acha que, eu não tenho ali a condição de estar participando. E também que norma é para todos, né? Eu acho que toda empresa deve se preocupar com isso, gestão, enfim, a depender do tipo de norma ali, mas que dá para dar um próximo passo e estar melhorando o seu processo, melhorando todo o contexto da empresa ali, né? Eu acho que isso também é algo a se falar, porque talvez muitas empresas pequenas que de certo modo estão sobrevivendo, vamos assim dizer, tem muita dificuldade de dar o próximo passo, mas mediante você ter essa gestão, você consegue ter mais previsibilidade, mais visão e consegue dar aquele passo com um pouco mais de segurança, né? Isso que é muito importante, né? Eu tenho um caso que eu acho interessante citar, é um cliente nosso de certificação da Guatemala. A gente começou, foi o primeiro cliente nosso de certificação, foi no meio da pandemia, e a gráfica deles era cheia de puxadinho na cidade da Guatemala, que é a capital, mas literalmente tudo era puxadinho no ambiente urbano, e tinha o pessoal de qualidade que tinha uma mocinha baixinha, indígena,
EMA se chama. E ela era super, assim, deixa eu ver, o peso está certo, a medida está certa, o indicador chegou, ela verificava tudo. Era um açougue. E ela que falou, vamos fazer certificação 12647.2 aqui. Uhum. E eles tinham 2 máquinas, 2 speed, nada de muito especial, uma mais novinha, uma mais velhinha, só que tudo era medido, tudo era ferido, tudo era... Eles tinham essa conexão com o que a Heidelberg faz direto na fábrica, eles tinham o controle do OEE, que é uma coisa fundamental. Eu não sou de gestão, mas eu sei muito bem que na hora que você para de cometer erros, o seu OEE sobe. Então a ideia de que, eu vou comprar uma máquina nova na Drupa, não preciso. Eu tenho capacidade produtiva que não está sendo utilizada. É isso aí. É só melhorar a sua produtividade. Então, normas servem para melhorar a produtividade e diminuir desperdício. Numa época em que nós estamos falando de sustentabilidade, é fundamental. Eu vou dar mais um exemplo. A gente está desenvolvendo, junto com a Feigraf, uma calculadora de carbono para produtos gráficos, que a gente vai lançar na Expo Print. Que legal. Vai ser uma coisa bem interessante. É uma coisa bem interessante. Alguma coisa entre 60% e 70% da pegada de carbono do produto gráfico em base celulósica, em papel, ou cartão, etc., é a contribuição do substrato. Então, na hora que você vê aquele monte de mala numa produção, aquilo tudo é CO2 produzido. Uhum. Nada contra o papel. Tá tudo certo usar papel. Só que tá tudo errado ter desperdício, um monte de mala para fazer. Não, mas essa máquina é uma máquina 8 cores com reversão e é difícil, tem que acertar as 8 cores. Aí você chega no console da máquina, tem lá um imãzinho segurando um papelzinho dizendo a densidade que tem que usar. Uhum. Você fala, nossa, ele já tem densidade alvo. Mas qual a sequência de cores que usa? Depende do que trabalho acabou de sair. Não depende. Tem norma para isso. Uhum. Ou CMYK ou KCMY. Qual é o objetivo colorimétrico que você vai usar? Não sei. Não sei. Qual é a curva de ganho de ponto? Não sei. Vem a chapa, eu imprimo. Então, a gente ouve coisas que resultam em muito desperdício. Dá para melhorar muito. Aumentar a produtividade e reduzir desperdício é dinheiro no bolso, é É lucro. dinheiro, né, cara? Maior competitividade no mercado, enfim. E hoje é um requisito também, né? Tem cliente que ele quer saber, assim, cara, o que você faz com o seu resíduo? Qual era o seu volume de resíduo do ano passado, do ano retrasado? Que ações você teve para melhorar isso? Isso também faz parte de questionamento de alguns clientes. Tudo bem, a gráfica pode ser grande ou pode ser pequena, mas e o cliente dela? É um cara grande que quer isso? Exato. E se eu for imprimir para uma grande corporação, ele vai me pedir certificação, ele vai querer saber o que eu faço com o meu resíduo, como que eu trato, qual a minha ação de sustentabilidade. Então, simplesmente, a gente ouve, Robert, infelizmente, tem empresário que fala assim, o cliente não me paga isso aí, não. Pelo que ele está me pagando, está muito bom. Mas o cliente acha que não precisa nem pagar, porque se você vai trazer maior competitividade, você vai ser mais produtivo, vai reduzir desperdício, consequentemente, você vai ter mais possibilidade de trazer novos clientes. É você que ganha. Né? Exato. Depois, se você conseguir transformar o seu processo num processo sustentável, você faz uma publicidade com o seu cliente, né? Claro. Sim. Eu acho interessante, só terminando a história da Guatemala, hoje eles estão numa espécie de Alphaville industrial, a uns 20 quilômetros da cidade da Guatemala, numa baita barracão desenhada. Eles são super fãs de alemão, então foi um engenheiro alemão, desenhou a planta e tal, um negócio enorme, sei lá, 5 mil metros, 10 mil metros, um negócio grande, e estão crescendo assim, só baseado em trabalhar dentro de políticas, procedimentos, metas, indicadores e voltando ao PDCA. Por que não deu certo? Vamos voltar. O que aconteceu com esse cliente? Reclamação de cliente. Vamos tratar. Né? Então, o tempo todo, eu acho que o contexto das normas gráficas, ela cai super bem em cima do contexto de uma 9001. Inclusive, por exemplo, no nosso esquema de certificação tem lá uns 20 procedimentos e os seus 20 registros exigidos
apesar de não ter nada a ver com a 9001, porque ninguém consegue manter um processo estável se você não tiver procedimentos e registros. Sim. Então, as pessoas falam, mas espera aí, eu estou querendo fazer a certificação 12647 XPTO, e você vem me falar de procedimentos e registros, eu falo, sim, como é que você vai querer manter o processo estável no turno da noite, no turno da manhã, esse mês, no verão, no inverno? Como é que você vai manter com novos materiais que estão sempre mudando? E o único jeito de manter é você tendo uma gestão por baixo. Boa. Bruno, estamos partindo aqui pros finalmente, mas eu queria estar perguntando uma situação. Normalmente, quando vai fazer, obviamente que ali os donos, diretores, enfim, que contratam ou que veem essa necessidade, creio eu. Mas duas coisas, né? Primeiro, se eles simplesmente falar, ô Bruno, vem aqui, eu quero fazer toda a parte aqui, mas também não participar de nada. Eu acho que eles deixam um sinal muito claro que, bom, eu acho isso importante, mas tocam vocês aí da produção. Uhum. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento até para mostrar que os diretores, seja quem for, os líderes, eles estão comprados com isso e realmente estão mostrando essa importância para todo mundo do time. Eu acho que também tem que haver uma mudança de cultura. Aquelas pessoas, principalmente de produção, sempre foi assim, sempre deu certo, não sei o quê. Uhum. E isso parte, obviamente, de um trabalho repetitivo, você falou do PDCA, e você não vai ser da noite pro dia, que vai chegar um resultado bacana, não vai ser em uma instrução, e, obviamente, né, além de ter esse trabalho a longo prazo, se não tiver também a parte diretiva, os líderes envolvidos diretamente, também, eu acho que eles passam um recado muito claro para todo tipo assim, meu, vocês estão jogando isso para nós, mas eles mesmo não estão nem aí. Então, acho que tem que ter o envolvimento de todo mundo para ter essa mudança de cultura, né? É super bem colocado, Robert. Eu acho que se você lê a 9001, bem no comecinho fala, o comprometimento da alta direção é um requisito necessário para implementar essa norma. Se não houver comprometimento, porque a alta direção provê recurso, muitas comunicações têm que ser feitas pela alta direção, sim. a política, sei lá, do que você está normalizando tem que ser feita pela alta direção. Sim. Então, as metas devem ser feitas depois, na análise crítica, a alta direção tem que dizer, não, isso aqui não está funcionando, qual que é a proposta da equipe para mudar, etc, etc. Então, eu acho que o envolvimento da alta direção é fundamental, inclusive no sentido de mudar o que você colocou. A gente tem uma brincadeira muito comum no ambiente gráfico, você já deve ter ouvido milhares de vezes, que muitas vezes o empresário compra lá uma máquina que tem um valor de uma Ferrari e dá para o motorista do Uber dirigir. Em vez de treinar o motorista do Uber, falar, olha, você tem que fazer um curso de pilotagem. É isso aí. Você vai ter que entender como é que funciona esse motor V12 Turbo XPTO. E aí você vai poder pilotar o meu carro. Não. Vamos fazer um treinamento para os operadores, para os impressores, para o treinamento de colorimetria. Não, tá muito atrasada a produção. O PCP não está dando conta. Não vamos fazer. Não tem hora para fazer. Então, Tô até pensando em comprar um novo equipamento aqui. Porque... Então, e aí qual é que é o quadro que se caracteriza é o seguinte, você tem uma baixa produtividade e não é culpa do operador, ele não foi treinado suficientemente. Os operadores, os funcionários envolvidos na pré-impressão, tem uma briga constante entre pré-impressão e impressão. Um diz que produziu uma forma perfeita, o outro diz que com aquela forma é impossível produzir. Se você estandariza tudo, você acaba essa briga. E você aumenta a lucratividade, diminui o desperdício, aumenta a sustentabilidade, aumenta a rentabilidade. Mas para entender isso, o dono tem que estar envolvido. E tem que ser o protagonista desse movimento. Então, a minha palavra para os proprietários de empresa é: envie seus funcionários para as comissões do CB27. Vai ser um primeiro contato com normas que eu acho fundamental. E depois, participe de tudo que for possível em relação a normas técnicas, cursos da Bitec, cursos da Bigraf. São sempre meios, inscreva seus funcionários, é sempre um meio de você qualificar melhor seu funcionário e obter um resultado melhor. Muito bom, Robson. Cara, legal demais. Bruno, você tá carimbado na comunidade do Princecast, você é nosso novo queridinho, obrigado, cara. Gostei demais. Eu acho que vocês. A gente deu um recado importante para a comunidade gráfica.
a respeito de norma, a importância e a facilidade, principalmente. Tá muito fácil para as pessoas aderirem a isso. Aham. Muito bom, muito bom. Obrigado, Bruno. Obrigado, galera. E não esqueçam da norma da TV Amigraf Printcast, de compartilhar o conteúdo, de comentar. É a nossa É a norma. nossa norma. Vamos ser todos aqui Obrigado, normatizados. Tchau, tchau, galera. Até a próxima quinta. Valeu!